Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo, para mais um Revisitando. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e na página aqui no Instagram. Bom, vamos lá. O Revisitando de hoje vai ser dos dois jogos. Aí vocês já devem estar sabendo quais são os dois jogos, porque eu falei dois jogos. Dos dois jogos do The Last of Us, tá? Os Últimos de Nós. E eu vou entrar logo aqui, batendo na porta e tudo, que dizer que The Last of Us é uma baita franquia. The Last of Us tem, assim, uma das melhores histórias já feitas, tanto no 1 quanto no 2, mesmo eu achando particularmente melhor o primeiro, tá? É uma opinião pessoal minha, não quer dizer que seja uma conjunta, mas eu gostei mais de tanto jogar o primeiro, tá? Eu não sei assistir, né, a série, porque não saiu a segunda temporada, mas de jogar, assim, tanto narrativamente falando, foi pra mim o primeiro The Last of Us. Eu falo isso por conta muito da relação que também tem no segundo, mas eu creio que no primeiro é mais substancial e é mais original, no sentido da relação do Joel e da Ellie. Eu sempre vou falar isso, que pra mim, entre relacionamentos de pai e filha, que não são pai e filha, e que automaticamente, né, a Ellie foi adotada, eu acho que é fenomenal toda a construção de gameplay e de história narrativa do The Last of... do primeiro, né, do The Last. Eu vou falar The Last porque até eu falar o nome inteiro eu já me confundi todo. Enfim, eu acho que... não que eu acho, eu tenho certeza porque eu joguei. Que em questão de gameplay, o 2 com certeza é melhor. Questão de gráfico, o 2 com certeza é melhor. Eu não acho tanto a questão narrativa. Ah, mas eles conseguiram fazer duas personagens e a história das duas personagens conseguia se encaixar perfeitamente. Sim, de fato, conseguiram fazer isso e conseguiram fazer perfeitamente bem. Eu não estou falando dessa parte da narrativa, estou falando de uma outra parte. Principalmente do final do The Last Parte 2. Que eu sou um dos maiores críticos ao final do The Last Parte 2. Principalmente pela questão dos cascavéis, né? Eu falo dos cascavéis, a maioria das pessoas nem se lembra quem é os cascavéis. Pois, então, né? Ninguém se lembra de quem é os cascavéis. Exatamente esse é o problema, porque a gente tem toda aquela cena de gameplay na mansão, lá do outro lado, lá pelo lado da Flórida, se eu não me engano, da Califórnia, Califórnia, em que, nossa, tem toda uma cena de luta, em que a Abby vai lá e tem um monte de inimigo, que ela tá com uma arma super letal, e aí chega pra confrontar a Abby, daí tem aquele confronto final que é magnífico da Ellie contra a Abby, que tu pensa que realmente uma delas vai morrer, aí no final, tipo, vamos sair impune. Tipo, aí a Ellie volta e vê que perdeu tudo. E aí eu fico pensando, tá, que é uma questão de final aberto, que provavelmente vai ter o The Last Part 3, que estão especulando aqui há muito tempo que vai ter o The Last Part 3. Só que eu entendo no sentido de que a Ellie ela tinha que aprender sobre a vingança. Mas eu creio que todo o desenvolvimento, tanto do primeiro quanto do segundo, eu creio que ela já tivesse, no caso, esse desenvolvimento bem reservado. Eu pensei que ela já entendesse de fato sobre vingança, não pelo menos no primeiro, mas depois de que ela confronta a Abby pela primeira vez. Sabe? Em que ela perde, de fato, pra Abby. É isso que é uma coisa em que encaixa, tipo, um vai e volta desnecessário no final do The Last Part 2. Na minha concepção, né? Com certeza. Mas, analisando todos os outros quesitos que se analisam em um jogo, gráfico, gameplay, efeitos,
The Last Part 2, assim, é inigualável, é inalcançável. É uma coisa em que ninguém alcança o The Last Part 2 em questão de gameplay. Ah, mas e o Red Dead, e o Detroit, e o Ghost of Tsushima? Cara, são outros gêneros de jogos diferentes de uma narrativa perspicaz de um The Last. O Red Dead eu nunca joguei, por exemplo, então não posso falar muito, né, de gameplay e essas coisas. Mas, por um exemplo, Ghost of Tsushima, de fato tem um nível de gameplay semelhante, parecido. Não vamos dizer igual. Mas, o que eu quero dizer é que o The Last em si, tanto 1 quanto 2, tem sua própria particularidade, tem seu próprio empenho e desempenho, tem seu próprio aspecto de gameplay, diferente dos demais jogos. E também tem uma questão muito importante, que é relação de pai e filho, que eu já tinha mencionado, mas eu que retomo aqui. Ah, por que tu acha que uma relação de pai e filha funciona tanto para um jogo? Funciona pelo sentido em que tu se apega aos personagens. Eu me apeguei ao Joel, mesmo que ele seja, sim, pessoal, o vilão de The Last. Infelizmente. Se tu for analisar toda uma situação, ele é um vilão. Aí já vem controvérsias aqui, vai vir gente no comentário me dizendo: nossa, meu Deus, o Joel ele só foi um pai, eu não sei o que. Mas ele não foi um herói. Ele não foi um herói nem pra ele, tá? Diga-se de passagem, querendo ou não, ele não foi um herói nem pra ele. E ele foi um egoísta, assim, no último. E se tu fosse levar em consideração o que o Joel é ou não é em The Last of Us, o mínimo que tu tem que se considerar é que ele é um anti-herói, ou um justiceiro, ou como quer que seja. Herói ele não é. Mas, tirando esse aspecto em torno do Joel, tem demais personagens que também têm seu próprio desenvolvimento, como a Dina no The Last of Us Part 2, como Jesse, como Tommy, mesmo que o Tommy tenha avacalhado com o final de The Last Part 2, ele tem um desenvolvimento próprio ali no primeiro jogo. E em toda a construção também identitária do cenário, da ambientação do The Last, também os níveis de infectados, o fungo, a pandemia no caso, né? E também a própria questão dos sobreviventes e que fazem de tudo para sobreviver nesse mundo do The Last, é uma questão que de fato é, não digo visualmente identitária, mas em uma questão de que, cara, é o que aconteceria. Porque o maior perigo do The Last, que é mostrado isso muito bem no primeiro com a questão dos canibais, e muito bem no segundo também, com a questão das diferenças de facções e tudo mais, é que o maior perigo não é os infectados, não é os zumbis. O maior perigo é os humanos. É os humanos, o maior perigo é literalmente os humanos. Eu falo isso tanto nos jogos quanto na série do The Last. E digo numa questão mais visual mesmo também, em que a série ela foi uma das maiores fidelidades de série de videogame que já existiu, tá? E que já existe, porque a fidelidade da série é inigualável, inalcançável no caso, mas eu faço esse revisitando dos dois jogos no sentido de que eu acho, e não acho na verdade, eu devo ter certeza, de que revisitar é essencial para entendermos o que pode vir a calhar a ser a segunda temporada. Ainda mais depois com a confirmação de elenco. Tá? E também, entre aspas, não literalmente, mas é o que eu digo, que o The Last Part 2 eu não acho de narrativa melhor que o primeiro, como eu já tinha mencionado, pelas questões que eu falei. Mas eu acho que, se fosse num chute assim, rumor,
a segunda temporada de The Last tem tudo pra ser melhor que a primeira da série. Eu falo isso por quê? Porque nas questões dos jogos eles podem melhorar. Eles podem melhorar incursando na série. E isso que é o legal. É isso que tu faz, tipo, uma adaptação antes. Tu faz os jogos antes. Tu vê o que o povo acha. E tu pode fazer uma série depois. E com o feedback do público dos jogos, tu pode mudar pra melhor as coisas. E eu diria, num sentido também de melhora, em que foi uma surpresa pra mim quando eu joguei o The Last Part 2 pela primeira vez, foi a morte do Joel. Ah, mas tava na cara que ele ia morrer. Sim, mas não na primeira meia hora, né, gente? Não na primeira meia hora. Eu não esperava que ele ia morrer assim. Não digo na primeira meia hora, mas na primeira 1 hora de jogo ele morrer. Eu fiquei... Como assim o Joel morre aqui? Assim? Muitos droparam o The Last Part 2 por conta da morte do Joel. Eu não dropei porque eu sabia que dali em diante tudo seria sentimental e tudo seria sobre a vingança. Que é uma questão mais aspecto em que encaixa muito bem na Ellie. E na segunda temporada de The Last, eu vou querer ver a vingança de novo. Pra mim, a vingança da Ellie foi, assim, uma das melhores dos jogos. Uma das melhores dos jogos. Não é melhor justamente por causa do final do The Last Part 2, que eu particularmente eu tenho um ranço do final do The Last Part 2. Porque ela vai lá, tenta matar a Abby, não mata a Abby, e perde tudo no final, e eu fiquei... Não é um final assim de se jogar pro precipício, porque pra mim eles tinham ainda que consertar no The Last Part 3 essa questão da Ellie, né? E eu acho que deveria ser sobre a Ellie e tentando fazer com que ela conserte a vida dela, porque tá um desastre, né? E, de certa forma, eu revisito aqui os dois jogos do The Last com o meu acerto de nota, que foi uma nota 9.1. Não acho que seja maior que isso, tá? Não acho que chegue a ser um 10, os The Last, não acho. Mas eu creio que foi uma boa experiência que eu tive com os jogos e que de fato marcou, tá, a minha vida. Principalmente o 2, tanto é que eu não jogo a gameplay do 2 de novo, não jogo a história do 2 de novo pra não me sentir mal, pra não me sentir destruído, porque é uma coisa em que... Uma vez eu tentei jogar o 2 de novo, eu abri, eu não cheguei na morte do Joe, mas quando vi acabando ali, que eu sabia o que ia acontecer, eu parei. Eu desisti. Deu? Não quero. Não quero isso pra minha vida. E foi literalmente isso que eu fiz. E foi, assim, esse meu ressentimento que eu tenho e toda a minha aflição que o The Last causa e que é uma coisa diferenciada dos demais jogos. Então eu encerro o vídeo por aqui, deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal do YouTube e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!